Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Estamos na nossa quarta aula. Eu sou Cássio Brant, sou doutor e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, especialista em Direito da Empresa e da Economia pela Fundação Getúlio Vargas. E hoje nós vamos falar dos dados que não se aplicam à Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Pois bem, pessoal, nós estamos agora na nossa quarta aula e hoje nós vamos falar sobre os dados pessoais que não se aplicam para efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. No comecinho do curso, nas primeiras aulas, eu falei com vocês que o dado pessoal ele tinha que ter um valor econômico. Não é isso? Lembraram? Então, por quê? Esse dado coletado, ele não é que ele automaticamente ele tem um valor de dinheiro, mas o que ele tem por trás, o que ele pode agregar na mão de terceiros, né? Então, é a capacidade desse dado de gerar um efeito econômico. Então, a sensibilidade que a gente tem que ver quando ele insere na Lei Geral de Proteção de Dados e quando ele não insere, é esse atributo, essa potencialidade para aquela situação em que ele foi criado, né, com o intuito de gerar o quê? Lucro. E aí, quando ele gera lucro, ele tem um valor econômico. Mas existem algumas situações colocadas na Lei 13.709 em que esse dado ele não vai ter nenhum efeito e nenhuma aplicação, porque ele não tem fim econômico. Tá? E está tudo escrito isso no artigo 4º da Lei 13.709. Nós vamos agora descrever, vou colocar na tela para vocês e vocês vão acompanhando. Primeiro dado que eles falam é dados para fins particulares. Ou seja, eu não tenho aí o que é um fim particular? Um fim privado em que eu não vou ter não vou gerar esse dado com o intuito de uma capacidade econômica para aferir lucros, etc. Então, por exemplo, eu como professor, eu poderia juntar os dados de todos os alunos que eu dei aula, que eu já lecionei, a fim só de realmente lembrar e ter aquele registro do número de alunos e quem foram esses alunos. Qual é o intuito que eu tenho desses dados? Nenhum, eu não tenho interesse em mandar um e-mail list, vender nenhum produto ou utilizar para fins que não sejam a questão de preservação à memória, por exemplo. Então, esse dado não terá aí, no caso, uma questão ligada à questão econômica ou para fins ou potencialidade de gerar lucro à frente. A segunda situação, ela é descrita em várias etapas. A questão, primeiro, é para fins jornalísticos ou artísticos. Quando eu falo em fins jornalísticos ou artísticos, eu só tenho o intuito de coletar determinados dados para fazer aí uma matéria jornalística de informação ou coletar algum dado para fins de produção artística e cultural. Então, de repente, eu pego determinados dados de alguém, de algum determinado morador da cidade tal, e pego o nome ou sobrenome dele, mas com o intuito apenas de mencionar uma matéria. Então, numa matéria jornalística, eu posso publicar o nome de fulano de tal, morador do bairro tal, que teve aquele problema, está tendo um determinado problema sanitário na cidade, aquele morador ficou prejudicado e coloco o nome dele. O nome não é um dado pessoal? Tem algum fim econômico isso? Não. Então eu posso guardar esse dado, eu posso guardar essa matéria? Sim, porque não tem um intuito econômico. Ou a mesma coisa, uma situação artística, que eu coleto alguns dados para mencionar em questão de exposição de artes, ou cadastrar obras de arte, por exemplo, que eu sei que tem um intuito meramente cultural, então eu posso cadastrar determinados visitantes que tiveram e foram naquele local
no intuito de fazer uma memória de visitação de um número de pessoas que passaram por lá, ou se passaram determinadas pessoas que podem ser, de repente, pessoas significativas na sociedade. Ela tem um intuito econômico? Não, eu não vou gerar nada com esse dado, eu não vou mandar convite, eu não vou mandar nada que eu busque lucro em razão desses dados. Uma outra situação seriam os dados para fins acadêmicos. Né? Eu coleto determinadas informações e ela só tem uma utilidade para que eu possa gerar alguma pesquisa, alguma produção acadêmica e científica que não gera lucro. Então, eu posso utilizar esses dados e conservá-los em meu poder sem me submeter à Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, Cássio, é diferente de uma escola que tem a secretaria, etc. Olha, gente, na questão aí da secretaria de uma escola, eu tenho que ver se esses dados eu utilizar depois para vender produtos ou serviços para os alunos ou ex-alunos, aí eu estou fazendo uma questão totalmente diversa do intuito desse dado. Mas preservar um histórico de uma secretaria com as notas acadêmicas daquele aluno, ou pesquisas que foram produzidas, eu ter dado daqueles alunos, etc., não há nenhum tipo de problema. Né? E outra forma também, um dado acadêmico, quando você consulta uma biblioteca, por exemplo, de uma faculdade, de uma universidade, e ali se tem dados de autores e livros e produções, número de produções que aquelas pessoas fizeram, por fim, esse dado não tem nenhuma aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a visão dele é simplesmente uma questão para fins acadêmicos. O grande problema é quando esse dado passa a virar uma questão econômica. Aí sim. Ok? Uma outra classe seria a destinada para a segurança pública. Então, eu tenho que ter determinados dados que eu vou ter que conservar, preservando a segurança pública. Né? Então, a gente tirar uma carteira de identidade, nós vamos na Secretaria de Segurança Pública, tem nosso nome, nome de filiação, endereço que nós moramos, o número da sua carteira de identidade, se você tirou CPF, vai constar aquele número. São dados que são coletados. Mas qual o intuito desse dado? É um intuito para ser questão de segurança pública, a sua identificação nos sistemas, né? Por exemplo, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Isso, talvez, aí nesse intuito de coleta de dados, é indispensável para a atividade e não tem nenhum fim econômico. A outra situação seriam dados para a questão de defesa nacional. Então, determinados dados eu coleto com o fim de assegurar aí uma proteção a nível nacional, né? Em que esses dados sejam imprescindíveis para esse fim proposto. Nós também temos a questão de dados de segurança do Estado, né? Ou de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, por exemplo, um Estado, né, por questão de segurança do próprio Estado, por exemplo, um cadastramento no sistema penitenciário, ou um registro de situação carcerária, onde que aquelas pessoas que possivelmente, se você for abordado na rua, quem já passou pelo sistema carcerário, fica lá um número, né, que teve no sistema carcerário, e isso é colocado dentro dos sistemas da Polícia Civil. Então ela preserva a segurança também do Estado, né? E algumas situações em que o pente, por exemplo, ter esses dados para fim de investigação ou repressão em infrações penais. Então, muitas vezes, uma blitz que é feita no trânsito, por exemplo, e aquela pessoa pega o documento dela e vai consultar um sistema em que há suas informações pessoais, de repente aquele sujeito pode ter um mandato de prisão, né? Ele pode estar aí foragido, um preso foragido, ou uma pessoa que foi desaparecida, foi localizada, né? Então são várias informações que no cadastro de investigação de repressão a infrações penais, esses dados eles são imprescindíveis para a atividade estatal, né? E são armazenados pela autoridade pública, né?
de forma organizada ou muitas vezes não, porque essa organização depende aí do que vai direcionar esses dados e para que fim servem, né? Então, nessa situação hoje, nós tratamos os dados que são excluídos da lei, né, que podem ser coletados e não se faz a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que vocês tenham gostado dessa quarta aula. Peço para poder cadastrar no canal e curtir se gostou do vídeo, né? E na próxima semana continuaremos com o nosso curso Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.